amores e meus pecados são causa de estar longe de minha salvação. Solicito ao vereador vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloque em discussão a ata da 147ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 9 de janeiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 147ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 148ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada também no dia 9 de janeiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 148ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 149ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 9 de janeiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 149ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 119ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 1º de fevereiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a ata da 119ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 120ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 8 de fevereiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a ata da 120ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 150ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 8 de fevereiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada, então, a ata da 150ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 121ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 15 de fevereiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 121ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 151ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 15 de fevereiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 151ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 122ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 29 de fevereiro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a ata da 122ª sessão ordinária.
Coloco em discussão a ata da 123ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 7 de março de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 123ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 124ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 12 de março de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 123ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 124ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 12 de março de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 124ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 125ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 23 de março de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a ata da 125ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 1/2012, de autoria do vereador Bimael Ranieri. Moção de número 9/2012, de autoria do vereador Augusto Canto, em aplauso pelo 60º aniversário do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira. Moção de número 10/2012, de autoria do vereador Augusto Canto, em aplauso à escritora luminense Geraldo Miranda, pelo lançamento do livro Guerra e Paz. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 071/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a estrada municipal Ayrton Senna, na altura do número 4.485, Rancho Oliver, não há iluminação pública e que isso tem causado inúmeras reclamações por parte dos usuários, máxime em razão dos riscos a que são expostos. Considerando que o referido trecho é atendido pela Serim e que, de fato, a iluminação no local é necessária, tanto para evitar a ocorrência de acidentes e até mesmo para a segurança dos moradores e transuentes, é que requer a mesa seja oficiada a empresa Serim para que informe a possibilidade de instalação da iluminação pública do aludido local, fornecendo resposta formal a esta Casa de Leis, informando inclusive o prazo para a concretização do aludido serviço ou, em caso negativo, que apresente uma justificativa plausível. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 72/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o transporte escolar está precário nessa cidade e nos bairros mais distantes, esta situação é grave, pois o micro-ônibus e o ônibus que atende esses bairros estão em mau estado de conservação e as estradas estão emburacadas. Considerando que os citados veículos estão com pneus carecas, trafegam sem monitores, sem cintos de segurança. Considerando que esses veículos chegam a transportar 25 crianças sentadas e até 40 em pé, e trafegam pelos trechos da perigosa rodovia Raposo Tavares, sem equipamentos de segurança necessários. Considerando que está faltando mais veículos para transportar, principalmente as crianças pequenas, que deveriam ter assento para serem transportadas, sentadas, e com total segurança. Estão sendo transportadas em pé, sem monitores, para manter a ordem e cuidar da segurança deles. É que requer a mesa, ouvido o eglégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Por que a prefeitura não compra ou contrata mais veículos para transportar os alunos adequadamente? 2. O excelentíssimo senhor prefeito tem conhecimento dos graves problemas com o transporte escolar? 3. Quais as providências estão sendo tomadas para resolver o problema? 4. Quando teremos transporte escolar digno e com segurança para os alunos do município? 5. Há uma previsão, uma data certa para a solução desses problemas? 6. A Prefeitura está recebendo os repasses federais e estaduais destinados para a educação? 7. Quanto o município gasta com o transporte escolar municipal,
Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, assinado por todos os vereadores. Requerimento 73/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria que ficasse registrado em ata e convidasse para assentar com assento e convidados o presidente do PT, Aluir, que juntamente está presente nessa casa, juntamente com o seu diretório. A presença do presidente do PT, Aluir, convidando ele aqui para sentar na nossa tribuna de honra e parabenizar aqui a presença dos demais. Vai constar em ata que os demais membros do PT aqui se encontram. Solicito ao vereador Eduardo Bolso continue a leitura do requerimento. Requerimento 73/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no trecho da estrada municipal Ayrton Senna, altura do número 4.485, Rancho Oliver, não há iluminação pública, considerando que os moradores do local reivindicam iluminação para o referido local, é que requeira mesa, ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe solicitação de instalação de iluminação pública no local? 2. Existe previsão para iluminar o local? 3. Qual a estimativa de custo para colocação de iluminação pública no local? 4. O que é necessário para implantar iluminação pública no local? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 74/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a matéria veiculada no Jornal Cruzeiro do Sul, edição do dia 5/5/2012, conforme abaixo. O encontro de ontem contou com a presença da diretora-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Dilma Pena, que anunciou investimentos da ordem de 387 milhões até 2018 em obras de melhoria do sistema de coleta e de tratamento de esgoto na bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. A companhia espera que já em 2014 os efeitos da transparência dos recursos sejam percebidos. Até lá, 55% das obras terão sido realizadas e 20 dos 22 municípios operados pela Sabesp terão suas sedes com saneamento universalizado, isto é, vão dispor do esgoto totalmente tratado. As cidades da subbacia da represa de Itupararanga serão as mais beneficiadas, com o repasse de 260 milhões. Entre as principais ações que serão desenvolvidas na bacia do Sorocaba e Médio Tietê, destacam-se a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto de Ibiúna, na qual serão investidos quase 12 milhões. A ampliação do sistema sanitário de São Roque, com 41 milhões. A implantação do tronco coletor Raposo Tavares. A construção da estação de tratamento de esgotos e a ampliação do sistema de coleta e tratamento de Vargem Grande Paulista, num total de 66,5 milhões. Além da instalação do sistema sanitário de Cotia, que demandará outros 96,6 milhões. Considerando que a Sabesp é responsável pela coleta de água e tratamento de esgotos da cidade de Alumínio, requer a mesa, ouvido plenário, que seja oficiado a Sabesp solicitando o seguinte pedido de informação. 1. Quantas residências da cidade de Alumínio são hoje beneficiadas com água tratada possuindo hidrômetros? 2. Qual o valor da receita obtida mensalmente em reais pelo fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto? 3. Há pela empresa Sabesp projetos específicos para o tratamento de esgotos residenciais do município de Alumínio? 4. Caso positivo, há um cronograma dessas obras e investimentos? 5. Onde e quando Alumínio terá estação de tratamento de esgoto? 6. Há projetos da Sabesp visando a construção de fossas sépticas nos bairros rurais do município? 7. Caso positivo, há um cronograma específico e qual data será concluída tal projeto? 8. Caso negativo, qual a razão para a não construção dessas fossas sépticas na zona rural? 9. A cidade de Alumínio está presente dentre as 22 cidades que serão beneficiadas com as melhorias previstas, uma vez que a Sabesp atua em Alumínio? 10. É necessária alguma contrapartida da Prefeitura ou necessidade desta apresentar projetos à Sabesp para o recebimento dessas melhorias acima anunciadas?
Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Requerimento 75/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, fomos procurados por diversos moradores da região dos bairros Oncinha, Colibris, Figueiras e adjacências, entre elas a moradora Maiara Cristina, reclamando do problema de abastecimento de água na região. Sabemos que naqueles bairros o abastecimento de água é realizado apenas utilizando-se caminhão-pipa, com água e caminhão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Alumínio. Contudo, embora seja de conhecimento de todos que a água é um bem essencial à vida, os moradores reclamam de constantes dificuldades em conseguir da Prefeitura Municipal de Alumínio um abastecimento regular desse tão precioso bem. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Por que o abastecimento de água nos bairros citados, com caminhão-pipa, está tão difícil? 2. Em quanto tempo pretende o Poder Executivo normalizar a situação? 3. Quais as providências que estão sendo tomadas para melhorar a situação? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Peço para discutir. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, é preocupante de fato a situação em que hoje se encontra a zona rural com relação a essa questão do saneamento, principalmente com relação ao abastecimento de água. Hoje pela manhã eu tive com o vereador Raimundo e também tivemos com duas pessoas que se utilizam desse serviço, moradoras também na zona rural do município, além daquelas pessoas que durante as semanas, as últimas 3 semanas, têm nos procurado e informando da dificuldade de receber a água em casa, em suas casas. É necessário então uma avaliação, já que governar é saber eleger prioridades. O bom governante tem que saber eleger prioridades. E nós sabemos que o saneamento é uma prioridade, é o básico para que a pessoa possa ter uma boa qualidade de vida, possa ter satisfação. Nós sabemos também que é muito difícil resolver em pouco tempo essa questão. Até porque, quando esse tipo de serviço começou a ser prestado pela Prefeitura de Alumínio, o abastecimento, da maneira que é feito hoje, era pleno. Existia uma satisfação plena daquela comunidade. Mas, a partir daquele momento até os dias de hoje, a população daquela área, ela pelo menos quintuplicou, pelo menos multiplicou-se por 5. E o tipo de serviço prestado é o mesmo. Não houve evolução no tipo de serviço prestado. Então, claro que a satisfação diminuiu, a qualidade do serviço diminuiu e a qualidade de vida daquelas pessoas também diminuíram, porque quem tinha água sempre na sequência, hoje chega a ficar 5 dias sem receber uma gota de água em suas casas. Então, realmente, a situação é dificultosa. Por outro lado, nós sabemos que são inúmeras instituições governamentais em que o município, tendo projeto, há uma parceria para que contribua com as soluções. Mas, infelizmente, nós não temos como ingerir lá no Poder Executivo. Nós temos como indicar, propor, pedir informações se esse tipo de serviço existe. Ou seja, alguém no Departamento de Planejamento que busque, através dos serviços online, quais são os tipos de projetos em que essas instituições governamentais, seja do Estado ou do governo federal, que estão contribuindo com os projetos. São inúmeros projetos. E de saneamento, um dos que mais tem. Então, é descabível um município como o município de Alumínio, que tem essa necessidade, não ter essa preocupação de ter os projetos, pelo menos, para que busque parcerias, né? E certamente tem pontos que eu sei que é difícil. Por exemplo, a senhora estava dizendo que cavou 18 metros e não conseguiu água, mas ela conhece alguém que cavou uma distância ali de 600 metros da casa dela, que com uma medida menor ela conseguiu água. Então, claro que daí o município, tendo condições técnicas de averiguar onde seria melhor cavar um poço artesiano e distribuir, certamente que a comunidade que receber esse tipo de benefício vai contribuir com
com o tratamento, porque muitas vezes a pessoa fala, mas, puxa vida, nós pagamos água, mas a água é de graça. A água pode ser de graça, que é a natureza que favorece para que nós tenhamos água, né? Mas também tem o custo do tratamento, né? Muitas vezes a pessoa paga o custo do tratamento, não é a da água, né? Então, com certeza, existiria um tipo de serviço também, de forma que houvesse contribuição daqueles que utilizassem desse tipo de serviço. Mas somente um caminhão-pipa é difícil, porque se nós colocarmos no papel quanto se gasta com motorista, com hora extra, com borracha, com freio, seja de lona, a quantidade de água que se perde também pelo caminho. Se somar isso, quantas pessoas não poderiam se utilizar dessa quantidade de água, e muitas vezes falta. Então seria talvez muito mais inteligente e muito mais satisfatório, e com certeza a qualidade de vida daquela população seria melhor se tivesse essa preocupação. Eu estou dizendo se tivesse essa preocupação não aqui dentro desse plenário, porque foram muitas as emendas que participaram todos os vereadores para que tivesse primeiro o projeto, depois cavasse o poço artesiano, mas se também o Poder Executivo pelo menos não se interessar por isso aí, nós sabemos que por mais que o vereador bata na mesa, grite, defenda, faça pronunciamento a favor, vai e faça de qualquer forma de manifestação, não, certamente fica impossível de ser realizado. Até porque é o Poder Executivo quem executa. Era isso que nós queríamos colocar, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Rivera. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Aprovo. Abimar Ranieri Tatu. Sim. Requerimento 75, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 76/2012. Senhor presidente, senhores vereadores. Fomos procurados por diversos moradores da região dos bairros Oncinha, Colibris, Figueiras e adjacências, reclamando da situação das estradas que dão acesso a esses bairros. Os moradores reclamam que há muita poeira nas estradas, em razão das máquinas passarem, mas depois não haver a sequência da manutenção, preparando as estradas para receber camadas de cascalho, e ou jogar efetivamente esse material ao final do processo. Além da poeira, o temor dos moradores é que se vier a chover de maneira mais forte, e principalmente de maneira prolongada, certamente as estradas se tornarão extremamente enlameadas, inviabilizando o trânsito pelo local. Diante disso, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Por que a manutenção das estradas citadas está com os serviços sendo feitos sem a devida técnica com o cascalhamento? 2. Em quanto tempo pretende o Poder Executivo normalizar a situação? 3. Quais as providências que estão sendo tomadas para melhorar a situação? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Requerimento 77/2012. Senhor presidente, senhores vereadores. É extremamente preocupante a situação financeira do município atualmente, pela queda acentuada de arrecadação e o flagrante descontrole das despesas públicas. Entre essas despesas, certamente está incluída a do pessoal, ou seja, tudo o que é gasto com servidores públicos. E isso nos preocupa, pois são esses agentes públicos que fazem a movimentação complexa da máquina administrativa funcionar, e por essa razão devem ser extremamente valorizados. Contudo, pela situação apresentada pelos fatos, combinando com os crescentes e inquietantes rumores, nos preocupa que os laboriosa classe de servidores públicos municipais de alumínio podem estar até mesmo com o pagamento de seus salários comprometido. Tamanha é a gravidade da situação. A corroborar tudo isso, exemplificamos a portaria 144 de 2012, onde o senhor prefeito municipal suspendeu todas as férias dos servidores, exceto daqueles que estão para completar o segundo período aquisitivo. Não há qualquer exposição de motivos no ato, o que já consideramos ilegal, a não ser que essa motivação esteja no processo administrativo, mas isso não consta no ato mencionado. Então, ou fez isso pela necessidade do serviço,
por necessitar integralmente dos servidores em todo o tempo, ou não há dinheiro para pagar a concessão de férias, hipótese que entendemos mais concreta. Além disso, foi respondido um requerimento de autoria do vereador Augusto Canto a respeito de horas extras, trazendo como anexo uma lista de servidores que realizaram as mesmas com adicional de 100%. Todos tinham esse adicional. Contudo, sabemos de servidores que realizaram horas extras com adicional de 50%. Por que esses não constam da citada lista? E mais, com relação às horas extras, há banco de horas? Provavelmente não, pois não há acordo coletivo de banco de horas. Outro fator preocupante refere-se ao limite legal da folha de pagamento. Sabemos que esse limite é de 54%, mas, segundo comentários, há pelo menos 8 meses a Prefeitura Municipal ultrapassou esse limite, e o Tribunal de Contas está encaminhando recomendações. Porém, nada tem sido feito para o equilíbrio necessário. E, finalmente, a revisão geral anual dos servidores públicos. Há uma lei de 2003 que prevê a concessão de revisão geral anual, atendendo o mandamento constitucional, e que a referida lei vem sendo cumprida desde então, sem faltar um ano sequer. Mas também há fortes rumores que não há condições de cumprir a lei neste ano. Como se vê, são inúmeras as preocupações e os fundamentos para a apresentação do presente requerimento de convocação de um auxiliar diretor do prefeito municipal, no caso, o diretor do departamento de administração, responsável por todas as rotinas referente à área de pessoal. Diante do exposto e com os motivos acima expostos, requeremos nos termos do artigo 27, incisos 15 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 305 do Regimento Interno, a convocação do senhor Misael Pires do Nascimento, diretor do Departamento Municipal de Administração, para prestar esclarecimentos sobre cancelamento da concessão de férias, horas extras dos servidores, limite de gastos com a folha de pagamento e revisão geral anual do exercício 2012. Sala de Sessões Plenárias, vereador Lando Silva, 9 de maio de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador, Geraldo Atleta, vereador, e Augusto Canto, vereador. Pela ordem. Peço para discutir a solicitação. 5 minutos com a parte. Apenas para deixar registrado mais uma vez, como a gente fica desapontado com o Executivo, com a resposta do requerimento de nossa autoria número 58, 2012, que pedia justamente a quantidade total, está muito bem explícito, explicado na pergunta, nós queríamos a quantidade total das horas extras feitas, tidas como banco de hora, não só 100%, quanto 50%, e ainda pedíamos destacado isso mês a mês. Ao que nos responderam de uma maneira absurda, né? Uma listagem corrida sem ser separado mês a mês, e somente as 100%, as horas 100% e mais, não completa com todos os funcionários públicos. Destacamos um ou outro caso, ligamos para a pessoa responsável, que é a senhora Raquel do RH, Raquel, está incompleta a lista. Não, não está. Exemplificamos 2 nomes de servidores que depois apareceram através de uma lista complementar, não é? Mas, enfim, eu acho que o Executivo se perde um pouco nisso. Se o vereador solicitou, foi aprovado por plenário, desrespeitar a autoridade legislativa, mandar uma resposta incompleta ou mesmo adequar uma resposta aos interesses do Executivo Municipal. Isso nos entristece e digo mais, Excelência. Pelo que nos consta, até amanhã, essa listagem de 50% virá completa a essa casa. Se, de fato, isso não acontecer, nós vamos entrar com uma representação por improbidade, nos termos da lei orgânica do município, contra o Executivo Municipal, contra o senhor Prefeito Municipal, por não atender a solicitação legislativa. Foi feito todo o trâmite, foi aprovado, foi encaminhado, por que não se responde? Qual o medo de responder esse requerimento e listar as horas extras? Vale ressaltar que não é o primeiro caso aí de omissão ou resposta incompleta por parte do Executivo, que não pode, de maneira alguma, se furtar das suas responsabilidades como gestor do município. São essas as considerações, de maneira muito triste e pesarosa, fazendo mais esse pronunciamento. Continue a discussão. E o vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Mosca, aprovo. Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Aprovo. Abimael Ranieri. Requerimento 77 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 78/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores.
Diversos moradores da região dos bairros Oncinha, Colibris, Figueiras e adjacentes estão reclamando do problema de abastecimento de água na região. Sabemos que naqueles bairros o abastecimento de água é realizado apenas utilizando-se caminhão-pipa, com água e caminhão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Alumínio. Contudo, embora seja do conhecimento de todos que a água é um bem essencial à vida, os moradores reclamam de constantes dificuldades em conseguir da Prefeitura Municipal de Alumínio um abastecimento regular desse tão precioso bem. Por isso, entendemos muito apropriada a criação de um cronograma, estipulando os dias e horários em que a água será distribuída aos moradores locais, evitando-se as incertezas de não se saber quando vai receber esse líquido tão precioso. Diante disso, requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Por que a Prefeitura Municipal de Alumínio não estipula um cronograma de distribuição de água com caminhão-pipa nesses bairros? 2. Em quanto tempo pretende o Executivo realizar esse cronograma? 3. Caso não pretenda elaborar esse cronograma, fineza esclarecer os motivos para tanto. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, doutor Eduardo da Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Acho que esse deve ser o segundo ou terceiro requerimento dessa ordem do dia que discute o mesmo problema, que é o precário abastecimento de água que ocorre. Vossa Excelência Perdão. pediu para Eu discutir peço o para requerimento? presidente. Então, Vossa Excelência tem 5 minutos para a discussão. Muito obrigado, presidente. Então, agora, discutindo o requerimento em si, é sobre o quê? Sobre o precário abastecimento de água do bairro. Aí nós não perguntamos para o prefeito por que ele não está abastecendo, qual o problema que tem, porque, com o perdão da palavra, isso não é problema nosso, ele tem que gerir o transporte. Eu não quero saber porque a máquina está quebrada, alugue outra máquina, eu não quero saber, aliás, o caminhão de água, não quero saber se não pode pagar hora extra, faz escala de funcionário, faz escala, divide aí 12 por 36, e se a escala cair no sábado e domingo, paga. A gente não quer saber disso. O que a gente propõe ao Executivo é que crie um cronograma de entrega para que a pessoa que mora na área rural, ela tenha segurança de saber que toda terça-feira ou que toda segunda e sexta vai ter um caminhão passando lá. Porque, pois não, vereador? Porque ao que parece, que nós buscamos tomar conhecimento junto aos responsáveis pela distribuição de água, o vereador Raimundo talvez saiba melhor do que eu até disso aí, há esse cronograma. Não funciona, porque ele não se cumpre. Porque quando falha o primeiro aqui, falhou todos os outros. E é isso que vem acontecendo. Então, é necessário que se faça o que Vossa Excelência está dizendo, corretíssimo. Mas tem que trabalhar em paralelo isso com uma resolução que possa, de fato, não ter necessidade mais de caminhão-pipa estar distribuindo água na zona rural. Já é inconcebível isso aí pela quantidade que se distribui de água lá. Era só isso que está corroborar com Vossa Excelência. Não, sem dúvida. Como o tempo aqui é exíguo até para discutir todo esse assunto, talvez nós venhamos a falar aí no tema livre para escrever, é importante falar, se existe o cronograma, por que não se cumpre? A gente sabe que a má gestão do atual governo, a má gestão do governo Jacó, ela levou a isso. O Alumínio disse que não tem recurso. Só que disse, e é inclusive um outro requerimento que nós fazemos hoje, disse, porque por enquanto está de boca, que aportou nas contas da prefeitura 4.800.000 reais. Disse, isso é o dito. Então nós fazemos um requerimento para que isso venha no papel, falando se de fato entrou esse dinheiro na conta da prefeitura, quando entrou e qual a fonte que nos mandou, que é a Sabesp, que nós teríamos aprovado aqui a alteração. Se confirmado a vinda disso aí, eu acho que não tem mais como correr de falar que não tem como pagar. O problema é o seguinte, que não dá para continuar penalizando as pessoas da área rural, não dá para ficar penalizando as pessoas da área rural com essas medidas. O caminhão quebra, o funcionário que não quer Dá mais uma parte? trabalhar, pois não, vereador? Eu sei que o tempo de Vossa Excelência é pequeno, mas até para contribuir com o seu pronunciamento. Se houvesse uma boa gestão desde o início do mandato, com certeza esses recursos que estão entrando hoje seriam investidos em saneamento. Aí poderia muito bem, se não resolver, contribuir enormemente para que caminhasse uma boa resolução. Mas infelizmente nós sabemos que não vai ser investido em saneamento isso, né? Sem dúvida. Se houvesse uma boa gestão nessa gestão e nas gestões anteriores, o problema de água da zona rural também certamente estaria resolvido, né? A gente lembra aí, quando sempre fala isso, os excessos de arrecadação.
Só que hoje o custo da água ao município para levar na zona rural está na demanda aí de R$500 mil por ano, entre gastos com caminhão, com hora extra de funcionário. Se pega um prefeito com vontade de trabalhar, que vai no BNDES e busca um financiamento, em 10 anos ou 8 anos aí, ele paga a canalização da água na zona rural. Então é uma brincadeira que se faz com coisa séria. Eu não lembro quando e como, uma vez eu li algo que dizia que cada povo, cada população merece os políticos que tem. A nossa população não merece esse. A população de Alumínio não merece essa gestão. Ninguém merece essa gestão. Porque isso aí é brincar ele está brincando com a coisa pública, ele está brincando com o nome da Câmara aí, pelo desrespeito nos requerimentos, pelo não atendimento. Porque, para quem não sabe, o Legislativo não pode, por exemplo, hoje aqui, fazer uma lei estabelecendo que toda segunda vai entregar. Porque é viciado isso parte de lá, de quem executa, daí o nome executivo. Só que esse executivo aqui, infelizmente, não executou nada ao longo de 4 anos. E se ampara numa muleta nos 2 primeiros anos da crise mundial, só que com crise, com queda de arrecadação, gastou desenfreadamente e deu no que deu, nessa bancarrota. Então são essas minhas palavras aí. Como o vereador falou que há o cronograma, então a gente está perguntando e já vai falar que há. A gente vai mandar um outro pedindo que, pelo amor de Deus, cumpra-se. E tem que pedir pelo amor de Deus. São só essas minhas palavras. Continue em discussão o requerimento número 78. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, passaremos à votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Rivera. Aprovo. Raimundo Azevedo Ferreira. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Abimael Ranieri. Sim. Augusto Canto. Aprovo. Requerimento 78, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 79/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a recente alteração no artigo 4º da Lei Municipal número 339 de 97, que permitiu que a Prefeitura recebesse em espécie as ações da Sabesp decorrentes do laudo de avaliação patrimonial assumido pela concessionária. Diante disso, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Esses recursos financeiros já entraram nos cofres públicos? 2. Em que data? 3. Qual o valor? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012, Eduardo da Delegacia, vereador. Lido. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura das indicações. Indicação 28/2012. Solicita reparos na rua que liga os bairros Colibri e Figueiras. Assinado por todos os vereadores. Indicação 29/2012. Solicita reparos da iluminação pública na rua 3 do bairro Colibri. Assinado por todos os vereadores. Indicação 30/2012. Solicita reparos na rua principal do bairro Colibri, que está esburacada e até com pontos de erosão. Assinado por todos os vereadores. Indicação 31/2012. Solicita iluminação, reparo e limpeza nos pontos de ônibus da zona rural do município. Assinado por todos os vereadores. Solicito, então, leitura expediente e recebido diversos. Solicito, então, ao secretário Eduardo Bosco que faça a leitura do ofício da Sabesp RM 91 de 2012. Ofício RM 91/2012, Botucatu, 10 de abril de 2012. Prezado senhor, informamos que a Sabesp implantará nos municípios pertencentes à unidade de negócio médio Tietê uma nova sistemática de trabalho no processo de leitura e entrega das contas de água e esgoto. Utilizará equipamentos de última geração que possibilitarão a emissão de conta na porta da casa do cliente, logo após a leitura e apuração do consumo de água. O trabalho da TASSE, técnico em atendimento ao cliente externo, não se resume apenas em ler
ler e entregar a conta de imediato. É muito mais do que isto. É a Sabesp na porta da casa do cliente. Além de ler e emitir a conta na hora, o TASE esclarecerá eventuais dúvidas sobre o valor da conta. Poderá verificar a existência de vazamentos de água, evitando desperdícios. Emitirá a segunda via de conta vencida, entre outros serviços. Para adequar a esses novos equipamentos, a conta de água e o esgoto foi redesenhada, reduzindo as suas dimensões, sem perda de conteúdo e das informações do modelo tradicional. No município de Alumínio, a implantação será no dia 2/6/2012. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Mário Eduardo Pardinha Fonseca, superintendente da unidade do Novo Médio Tietê. Ao excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Augusto Canto, para usar a palavra por 15 minutos com a partes. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, plateia presente, também os internautas que nos assistem aí pela Web TV, o nosso boa noite. O assunto é recorrente. Quem acompanha as sessões de Câmara, da Câmara Municipal de Alumínio, pode ver com certa frequência, não só eu, como praticamente todos os vereadores dessa casa, usando esse espaço, para falar sobre a área rural do município. Aliás, eu quero fazer uma menção hoje, especial aos moradores do bairro Oncinha, que aqui estão acompanhando e nos prestigiando. Nosso muito obrigado, sejam bem-vindos. Enfim, as questões da área rural do município são muito debatidas nessa tribuna livre, não é mesmo? E principalmente a vontade do Oncinha crescer, a vontade do Oncinha se desenvolver e a quantidade de dificuldade que o governo municipal impõe naquela região, que impede, de fato, o progresso do bairro Oncinha, o desenvolvimento do bairro Oncinha. Propusemos aqui até dias atrás semanas periódicas de manutenção nas estradas. Infelizmente era inconstitucional, não pudemos colocar, porque, como bem disse o vereador Geraldo, que antecedeu aqui nessa tribuna, o vereador fica, de certa maneira, sem poderes de realizar. Ele pode pedir, ele pode indicar, ele pode cobrar, mas ele não pode ir lá e fazer. Isso é função do executivo, é de quem executa, não é verdade? Que é a função do prefeito municipal através dos seus departamentos, que mais precisamente, que implica diretamente no Oncinha, o departamento de transportes, que é responsável pelas máquinas e também pelo abastecimento de água. E nós estivemos essa semana lá no Oncinha e vimos, após diversas reclamações de munícipes, após matéria no Jornal de Alumínio, a patroa, a máquina, a motoniveladora fazendo lá as ruas do bairro. Mas fomos questionados, e muito bem questionados pelos munícipes, de que adianta passar a motoniveladora e deixar o areião solto, deixar sem o cascalho, deixar sem um rolo compactador. E diante disso nós indagamos a prefeitura, que disse que estava sem material para fazer aquilo, não tinha maquinário para fazer aquele serviço. E aí eu pergunto a vocês presentes e aos nobres pares: a prefeitura teve dinheiro para contratar artistas extremamente famosos e fazer uma festa milionária em alumínio, e não tem condições de alugar um caminhão para fazer a manutenção do bairro Oncinha, não tem condição de arrumar um caminhão-pipa para abastecer a água do município, abastecer a zona rural do município. Então são essas coisas que deixam a gente perplexo com as prioridades, como bem disse o vereador Geraldo aqui, que nos antecedeu. Eles elencam uma prioridade que, de fato, como vereador, não consigo entender. Por que se priorizar uma festa em detrimento das pessoas, dos munícipes que carecem de água, carecem de condições melhores de transporte? O ônibus no bairro Oncinha, senhores, não está passando por todas as ruas que passavam, porque não tem condições de passar, né? As crateras estão comendo, de fato, a estrada lá. E mais, agora com a patroa passando e deixando aquele areião solto, aí é que vai ser a coisa vai ser difícil lá mesmo, porque o ônibus passa, vai levantar aquele poeirão, a garotada vai começar a ficar doente. Quer dizer,
é um custo gigantesco para o município com saúde, tudo que ele poderia fazer um asfalto ali naquela região, como já foi solicitado nessa casa, como já foi feito emenda nessa casa, pelo que consta já havia até uma dotação da gestão passada para tal finalidade que não foi utilizado. Enfim, é muito mais em conta para o município fazer um asfalto naquela região e resolver o problema de vez do transporte, do que ficar realizando essas manutenções, do que ficar gastando com saúde, porque a inalação de poeira acarreta em diversos males pulmonares e tudo mais, e a qualidade de vida ali dos munícipes seria outra, com certeza, seria muito melhor. Mas enfim, nós ficamos muito tristes, principalmente porque estivemos lá no local e vimos famílias que há 20 dias, senhores, 20 dias não recebem água, não é mesmo? Então você vê um município como Alumínio, com uma arrecadação, que embora tenha caído, mas mesmo assim é uma arrecadação muito boa frente a outros municípios aqui da nossa região, com um problema sério desse na área rural, que não consegue levar o elementar para a área rural, que é a água. Aí vem falar em projetos mirabolantes, como instalação de lousa digital, mas não consegue levar água para o município, já quer dar um passo lá na frente. Quer dizer, vamos resolver primeiro a questão do cidadão, que não consegue aí tomar sua água, não consegue receber uma visita porque não tem água. Sem energia elétrica a gente até fica, a gente dá um jeito. Eu morei em sítio a vida inteira e nem sempre teve iluminação lá. Então, quer dizer, a gente dá um jeito. Agora, sem água não dá para ficar. Sem água nada funciona, não tem comida, não tem banho, não tem vida na casa se não tiver a água de fato. Então fica essa reclamação com a consciência muito tranquila, que como vereadores fizemos de tudo que podíamos fazer. Fomos atrás, solicitamos ao Executivo Municipal, fomos ao Departamento de Transporte, fomos até a comunidade, tiramos foto, fizemos, enfim, tudo. Agora, não dá para o Executivo continuar negligenciando o bairro Oncinha dessa maneira. Por que o Oncinha tem que ser penalizado? Perdoe, mas faz parecer até, eu moro próximo ao Oncinha e sou vereador de oposição, somos contrários ao Jacó desde o primeiro dia nessa casa. Faz parecer, inclusive, que não se arruma Oncinha, não se leva água, porque eu moro ali do lado, quer dizer, para prejudicar o vereador. Mas esquecem-se que tem toda uma comunidade naquele bairro. Não é o vereador tudo bem, eu posso não estar aqui amanhã, mas pô, vai ter que penalizar a comunidade toda para fazer um vereador sofrer ali, se for esse o caso, né? É porque eu até entendo que seja, não tem outra, enfim, não tem outra explicação a não ser essa, porque outros bairros, aí nós vimos outro dia o Areia Branca ser contemplado. Por que o Oncinha não é contemplado? Por que lá justamente não se faz nada? Passamos por uma rua lá que, coitada, tem 4 casas na rua, e aliás tinha um pitbull bem bravo lá na rua também, a hora que eu estava andando, e aquela rua não desce nem moto, não consegue descer nem moto, porque tem uma cratera no começo, uma no meio e uma no final, né? Não tem mais rua, ali é um buraco. Agora, quanto tempo que está assim, gente? E passar patrol, só me perdoe, mas não vai adiantar nada. Você tem que fazer uma compactação, tem que jogar um cascalho, tem que fazer uma manutenção preventiva ali no Oncinha. Agora é a época, porque agora nós estamos no período de estiagem. Não adianta também querer fazer isso depois quando começarem as chuvas, que vai embora o cascalho, vai embora tudo. Agora é a época de se passar a motoniveladora, cascalhar e compactar. E resolver a questão lá do Oncinha. Eu apelo ao senhor prefeito, apelo mesmo, se não for por consideração ao povo do Oncinha, que o senhor prefeito faça a manutenção pelo menos por ser ano eleitoral, para que ele tente pelo menos maquiar. Não, eu estou pensando no povo, mas a gente sabe que é ano eleitoral. Se ele não tiver essa consideração com o povo do Oncinha, que faça a manutenção pelo menos por ser um ano eleitoral, para as pessoas lá possam transitar com um pouco mais de paz, com um pouco mais de saúde, possam receber água diariamente é semanalmente que tem passado, não é? Semanalmente que passa o caminhão-pipa lá, mas que passe com regularidade, não fique passando em uma casa, pula 3, passa em uma, pula 3. E eu quero eximir, senhores e senhoras aqui presentes, quero eximir os motoristas dos caminhões-pipa, né, da culpa, porque eles são mandados, eles estão lá cumprindo ordens, não são eles que tomam as decisões. Eles estão lá, inclusive, fazendo as horas extras sem receber essas horas extras, porque o seu prefeito não tem pago hora extra funcionário público do município. Então, eu quero deixar aqui externado o meu apreço pelos motoristas que fazem um trabalho árduo ali e que, se não abastecem,
tenham a certeza, é que a ordem veio de cima, não partiu deles, porque a gente conhece e sabe da idoneidade e do comprometimento desses servidores públicos municipais. Eu vou me ater hoje a esse assunto, que é um assunto preocupante, um assunto desgastante e que traz, inclusive, a comunidade para dentro dessa casa para mostrar que também está descontente com essa situação toda e pedir, mais uma vez, encarecidamente ao senhor prefeito que resolva essa situação de fato, que alugue caminhão, que alugue máquina, que alugue caminhão-pipa, mas que resolva o problema do bairro Oncinha, porque nós não vamos aturar mais isso de maneira alguma. São essas as considerações para essa noite, agradecendo a todos pela oportunidade. Também inscrito no tema livre, temos o vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral, para fazer uso da palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, os amigos que nos acompanham pela internet, uma boa noite a todos. Eu tenho certeza de que muitos daqui presentes são mais antigos aqui de Alumínio, né, do que eu, mas que também posso dizer que participei aqui desde o primeiro ano, né, de emancipação política da nossa cidade. E a gente viu que ao longo de anos, pelo menos aí dos 15, né, primeiros anos, Alumínio evoluiu muito, né, teve um crescimento razoavelmente bom. E a gente que transita hoje, por exemplo, aqui o assunto abordado é a zona rural, a gente viu que houve, né, um empenho, muito embora a Oncinha, infelizmente, talvez era um projeto de continuidade para essa legislatura, mas a gente viu que muita coisa se melhorou. A gente viu lá, né, o asfalto chegando, viu a iluminação, viu as famílias, como o vereador Geraldo, se instalando naquela região, acreditando que aquela seria uma região que o poder público investiria, que o poder público daria uma qualidade de vida melhor do que estão recebendo lá hoje. Confesso que quando eu entrei aqui para vereador, quando eu me candidatei, quando eu me elegi, todo mundo aqui, eu creio que trazia na bagagem projetos, né? Eu sonhava, por exemplo, a questão da regularização imobiliária, né, que a gente vê um sucesso absoluto em Sorocaba, e a gente viu aqui em Alumínio, muito embora o ITESP tenha entregue já um pré-trabalho, né, de tudo que seria necessário para dar início a esse sonho do cidadão aluminense, a gente viu que essa prioridade foi colocada lá embaixo das relações de prioridade. A gente não viu, por exemplo, era um desejo que a gente tinha, era trabalhar o plano diretor, né, que é voltado para a questão do saneamento básico, que é até mesmo uma questão que demanda de legislação específica sobre isso. A gente não viu. Me recordo aqui que nas discussões que essa casa teve, quando foi para aprovar aqui o PPA, né, e olha, precisa lá zona rural, poço, água, isso, aquilo. Infelizmente a gente viu que isso nada aconteceu. Isso não aconteceu, não foi porque a Câmara não cobrou, a Câmara sempre esteve cobrando isso, mas foi sim porque, infelizmente, a atual administração elegeu algumas prioridades essas que eram interessantes, talvez pessoalmente ou politicamente, para o membro do Executivo, e não era interessante para a população de Alumínio. Eu confesso que quando eu vi a cidade de Alumínio lá no CQC, na questão das apostilas, achei que talvez a gente tivesse chegado no fundo do poço. E a gente ainda tinha... O poço era muito mais fundo do que a gente imaginava. Porque, infelizmente, a gente tem que receber na Casa de Leis as pessoas não vindo aqui para participar ativamente da sessão, para trazer projetos interessantes, mas para as pessoas trazerem reclamação que não são atendidas pelo Executivo de questões básicas, de questões muito pequenas, que qualquer político teria, é obrigação mínima de um político, e que infelizmente não são cumpridas. Então a gente já teve aqui, por exemplo, o pessoal do esporte que veio aqui reclamar porque o esporte estava fechado. A gente já teve aqui o pessoal que veio reclamar de médico. A gente já teve aqui os servidores públicos. Já tivemos aqui o pessoal reclamando de estrada. E agora nós estamos tendo o pessoal aqui reclamando de estrada
e de água. Então, quer dizer, são coisas tão básicas que jamais poderiam ter passado em branco se a administração efetivamente tivesse comprometida com o bem-estar da população. Infelizmente, eu não consigo explicar como pode uma pessoa ficar 20 dias sem água. A gente vê às vezes na TV o destaque que dá uma escola ficar um dia sem água, fecha-se. E na casa da gente, o que a gente vai fazer? Agora a prefeitura de Alumínio não tem condição. Não, veja bem, nós não estamos falando de implantar um sistema de canalização, de fazer a água lá chegar lá no hidrômetro, na torneira de cada um, que seria um sonho. Não. A gente está falando de manter o que já tinha, o básico, aquilo que já tinha sido dado para a população, não está sendo dado. Aí como você explica para a população que não tem dinheiro? E aí você vê projetos, por exemplo, o apostilamento aqui, gastou-se mais de R$1 milhão que não serviu para nada. Não serviu para absolutamente nada. E era o dinheiro que poderia ter sido gasto para quê? Para se investir não só, por exemplo, em água, mas em outras inúmeras dificuldades que a gente tem aqui na cidade de Alumínio. Como que você explica para esse pessoal que está aqui reclamando hoje, se até alguns meses atrás a prefeitura alocava aí vários carros com um sistema de ar-condicionado andando aí para baixo e para cima? Como que você explica que ainda agora não tem uma peça para pôr num caminhão para se levar água para a população? Essas pessoas não estão querendo nada mais do que o básico, do que o arroz e o feijão. Não estão querendo nada mais que isso. E agora o executivo você não vê o empenho nenhum nesse sentido. Então, quer dizer, são coisas que a gente não consegue entender. Com tanto funcionário que tem na prefeitura, por exemplo, qual que é a dificuldade, como o vereador Eduardo bem salientou, de se ter um cronograma, de se ter uma escala, de se ter uma programação? Qual que é a dificuldade de se manter isso? Afinal, aí Alumínio, 51 milhões, 57 milhões de orçamento, para onde que está indo isso aí? Para fazer o quê? A água do gabinete tem, né? A água no bebedouro da prefeitura tem, mas e a população? Como é que está sendo atendida? E sabe o que é o pior de tudo isso? Além de não se ter a devida atenção da população, é o próprio mal-estar que muitos, às vezes, cargos comissionados, que muitos estão aí, às vezes, de favor, ou por compromisso político apenas, não tem nem a sensibilidade de tratar com a população. Eu também precisei, moradores da região rural já me ligaram, olha, estou sem água lá já fazem 15 dias, será que o senhor ligando, o senhor não consegue? Aí você liga para o cidadão, parece que o cidadão está te fazendo um favor, né? Ele esquece que quem paga o salário dele é a população. Parece que ele está fazendo assim, algo do fim do mundo, que é levar um caminhão de água na sua casa, que é passar uma máquina na rua da sua casa. Prefeitura, por que não se programa de comprar? Chegou um dinheiro agora aqui da Sabesp, por que não se programa de comprar um caminhão pipa novo, se comprar uma máquina Patrol? Que cidade é essa que, a ponto que nós chegamos, uma cidade onde as administrações anteriores sempre teve um carinho especial pela zona rural, do cidadão não poder sair com o seu carro, ou às vezes sair a pé na frente da sua casa, da sua chácara, porque não tem estrada, porque a estrada está um buraco, porque a chuva levou, por falta de cuidado. Olha, é uma pena o que a gente tem visto. E o que mais nos aborrece, né, que não é um problema, né, um específico, não é ali uma ferida específica, a questão, não. São outras coisas que não funcionam, não andam bem. Você vai para a estrada do Itararé, por exemplo, não vão fazer roçada aqui porque não tem dinheiro. Mas calma aí, se cortou hora essa de funcionário. Se a pessoa precisa de um motorista para ir no médico, não tem um motorista. Se a pessoa precisa ir no AME, o absurdo, ela tem que tirar o dinheiro dela para ajudar a pagar o pedágio, porque a prefeitura não tem dinheiro. E me explique, aonde que está o dinheiro que não tem o dinheiro, por exemplo, para pagar o caminhão de água, para se alugar emergencialmente o caminhão? Quebrou da gente, é bala na agulha, na outra hora, olha, preciso do caminhão aqui para levar água. Não tem que ficar criando problema, mas não, o pessoal procura chifre na cabeça de cavalo, porque não resolvem a situação. Então são coisas que aborrecem, que nos envergonham da gente receber, não envergonha de receber a população aqui na nossa Casa de Leis, que é um prazer de receber, mas receber com um pedido tão pequeno que
Ninguém sonha com uma obra mirabolante de fazer uma estação de tratamento de esgoto, tratamento de água. Não. As pessoas estão pedindo apenas, única e exclusivamente, o caminhão, uma vez por semana, como sempre foi há 15 anos, passe no dia programado, no horário programado e encha a caixa d'água. É só isso. Será que o prefeito municipal não consegue dar conta disso? Se não der, deveria pedir para sair, porque isso é uma vergonha. Alguém que não consegue fazer uma coisa dessa é uma vergonha. Não consegue mandar uma máquina? Será que a Alumina é tão grande desse jeito que você não consegue se programar para fazer uma determinada obra? Olha, são coisas que eu liguei para uma pessoa, por coincidência foi a mesma pessoa que eu liguei por causa de água, para pedir para passar uma máquina em pouco mais de 100 metros aqui da Vila Fepasa. Isso já vai fazer mais de um mês. Não passou lá até agora. Vai chegar um ponto das pessoas terem que sair, ou compra um carro 4x4, um Jeep, alguma coisa, ou põe na costa o carro e se tira da garagem, porque não tem condição. E aonde vai o dinheiro? Nas prioridades eleitas pelo senhor prefeito. Prioridades essas que nunca, nos 4 anos, foram as prioridades da população aluminense. Uma vergonha o que acontece. Só que eu acho que a Câmara, né, nós virmos aqui falar isso e as pessoas acharem que a gente está falando, eu acho que não resolve. Eu acho que a gente deveria convocar aqui o funcionário responsável para estar vindo aqui, para estar dando a cara a tapa da mesma forma como a gente está dando, e devemos, né, pensar aqui de segurar os projetos, de fazer alguma paralisação, como sempre deu certo, para que isso surta um resultado. A gente sabe que muitas vezes também o funcionário, mesmo comissionado, ele fica de mãos atadas, ele não tem o que fazer. Mas nós precisamos aqui botar uma pressão, porque é inadmissível, como o Augusto bem salientou. O pessoal não está pedindo lá um caminhão de água para encher piscina, não. O pessoal está pedindo um caminhão de água para encher água, para tomar banho, para fazer comida, para lavar roupa, para isso, é o básico. E aí você vê o prefeito não atendendo. Então fica a minha indignação, não só pela ausência de atendimento de água na zona rural, pelas estradas pelo qual a gente sempre brigou. Saibam que aqui vocês também têm um vereador que o que for preciso está do lado de vocês. Mas o que a gente espera é que o prefeito, às vezes, é melhor você pecar pela ação do que pela omissão. E a omissão do jeito que está não dá. Não dá para ficar do jeito que está. E a gente espera aqui que venha também o reajuste dos servidores. Não reajuste, é uma recomposição salarial, a gente espera, né, para que a gente possa, pelo menos ir tocando, apagando. O vereador Eduardo da delegacia uma vez salientou bem, a gente está igual bombeiro aqui, né, para a gente apagar esse incêndio aqui, que mais um incêndio, né, que agora é justamente a água aí que nós estamos precisando. Me desculpe, às vezes a gente até exagera um pouco, né, mas fica aqui a nossa indignação e a gente vai continuar lutando, e a minha proposta é de se convocar o responsável, se convocar, saber o que de fato está acontecendo, o que não está, e qual a maneira que a gente pode solucionar esse problema da melhor forma. Fica aqui as minhas palavras, tem alguns outros temas para serem abordados, temas tão importantes, né, como a falta de médicos, como a demora de marcar exames, mas que a gente encerra aqui pelo tempo que já está se encerrando. Olha, profundamente, lamento muito que vocês estejam passando por essa dificuldade, que não haveria motivo nenhum para passar por isso. Uma boa noite a todos. Teremos a palavra do vereador Eduardo da delegacia por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumina aqui presente, vou começar meu discurso aqui, uma poesia que ficou muito conhecida aqui em 2008 na cidade. Os 2 primeiros estrofes, talvez não lembre direito, era mais ou menos assim: a cidade está doente e precisa urgentemente dos cuidados do doutor. Moço bom, inteligente, para cuidar da nossa gente com carinho e mais amor. Não sei se é poesia ou é piada. Bom, vamos lá, vamos pegar o primeiro dos ganchos aqui. Eu concordo com o vereador Augusto que no momento de crise, a gente tem que concordar, em alguns casos, que essa festa aí que foi orçada aí perto de R$900 mil, talvez não devesse ter acontecido. E por que talvez? Porque
Porque o orçamento do município é de 57 milhões de reais. Então eu vou arredondar a festa para 1 milhão. Sobrou 56 milhões de reais. 56 milhões de reais sobrou. Então, a festa, obviamente, no momento como esse, talvez não tivesse acontecido, mas penalizaria muitos jovens que todos os anos esperam a festa e que esperam sim esses shows bons, porque teve uma no ano anterior. Bom, então, de 57 milhões de orçamento, sobrou 56 milhões. É má gestão dos 56 milhões para faltar tudo isso, né? Seria ser muito polemista acreditar que tudo que houve de errado nessa administração ao longo desse ano foi por culpa somente disso. É por culpa de um sem fim de coisas no momento oportuno, vereador. E vamos começar a tecer algumas coisas que acontecem aqui. Primeiro é o massacre da classe aí de servidores públicos da nossa cidade, massacrados. Eles estão sendo há muito tempo já. Não tem um plano de carreira efetivo, eles não têm o reajuste dentro do tempo hábil, não tem um sindicato que possa negociar, e não por falta de vontade do sindicato. Acontece que o prefeito não recebe o representante do sindicato, e um número sem fim de outras reivindicações que não foram aceitas. Segundo ponto, a deterioração do esporte. Acabaram com o departamento de esporte da nossa cidade. Acabaram com o esporte. A gente esperava que nessa gestão o esporte fosse melhorado, porque a gente via que tinha uma visão às vezes meio pequena e confundia esse esporte apenas com futebol. Nós temos aqui o vereador de nome geral do atleta que defende essa bandeira aí e sabe que houve sempre nessa área uma falta total de investimentos. Não acho que não dá nem para contabilizar quantas vezes deve ter solicitado ao executivo, ao longo dos anos que foi vereador, uma pista de atletismo e uma política de atletismo na cidade. Mas é só para atletismo, é para o vôlei, é para o basquete, é para o handball, sabe? A gente fica imaginando coisas pequenas dentro de um ginásio de esportes. Pode ter uma mesa de ping-pong, uma de pimbolim, mesas de xadrez. A gente tem aqui o Alor, que é do PT, que joga. Não tem investimento em nada na área do esporte. Nada. Pelo contrário, cancelamento de campeonatos, falta de pagamentos nas taxas de arbitragem. Dentro do departamento de cultura, divisão de cultura que está angariada no departamento de esporte, os cursos lá que as crianças faziam, acabou. Para esse ano, o kit escolar, até agora, nada. Quando chegar, acho que já vai ser kit de Natal. Porque escolar não vai ser, começou o ano letivo há algum tempo. E o endividamento que foi feito pela má gestão do dinheiro público. Endividamento esse, que no ano passado, passou cerca de 2 milhões de um exercício ao outro, sem saldo na conta, que se acontecer nesse ano, inclusive constitui crime. E agora parece que para salvar o ano, teria chegado o dinheiro da Sabesp, dinheiro que devia vir para investimento. E que essa Câmara vai se ver, acreditem, vereadores, vai se ver obrigada a votar um projeto aqui para sanar a dívida. E não adianta nós, na responsabilidade de vereadores, tentar nos furtar disso. A capacidade de investimento desses quase 5 milhões, se isso for verdade, porque isso até agora é o que se fala, daí que fizemos o requerimento para saber se esse dinheiro aportou na conta da prefeitura e quando aportou. Se aportou, quando aportou. Então, desses 5 milhões, eu não consigo imaginar o que se possa investir. Porque disse que deve-se 1 milhão ao transporte público, deve mais 1 milhão para não sei o quê, daí você fica olhando e parece que está faltando ainda. Então, daqui a pouco chegam os projetos. O vereador Dr. Alexandre, ele falava assim, nós temos que segurar o projeto. A gente muitas vezes tenta, mas o ardil lá é fantástico, né? Eles elencam dentro de um projeto algumas fichas que não tem como recusar. Então, ao invés de ele colocar aqui um projeto tal, ele coloca 7 na sequência, coloca o remédio para votar junto. E daí a gente fica amarrado com o projeto aqui de falar, vamos pedir para suspender. Recebemos hoje alguns projetos aqui, e não entrou ainda na ordem do dia, não foi nem anunciado na ordem do dia, porque a gente tem um prazo de 5 dias. Né? Exatamente para quê? Não votar os projetos. Para tentar, amanhã ou depois, se for lá conversar com o prefeito, a gente não ficar 2 meses para ser atendido. Sabe? Essa população que está aqui, se quisesse experimentar o dissabor de vir à prefeitura para tentar falar com o prefeito, se chegássemos lá às 9 horas da manhã, até 5 não seríamos atendidos. Tentaria marcar 20 reuniões na frente para não atender a população e nem o vereador. O vereador Augusto tinha pedido uma parte, por favor. Parabenizar a fala de Vossa Excelência, mas eu acho muito importante destacar, até porque fui contestado com relação à festa,
dizer o seguinte, Excelência, de fato, numa visão geral, olhar 1 milhão frente ao orçamento de 54, 57 milhões do município, é pequeno. Mas se Vossa Excelência tirar os 25% da educação, os 25% da saúde, e os 15% da saúde, e os 54% praticamente aí da folha de pagamento, resta muito pouco. Aí sim, R$1 milhão faz uma diferença muito grande, que poderia sim ser destinado para uma benfeitoria com a comunidade, e foi destinado para a festa. Então foi nesse sentido, Excelência, que eu quis defender o meu posicionamento de não realização, de não pagamento absurdo dessa festa, em detrimento aí da comunidade. São só essas considerações. Sim, vereador, nós respeitamos, inclusive, a opinião do senhor. O senhor fala assim, dos 50 e tantos % da folha de pagamento. É que ser um monte de vagabundo que não quer trabalhar, e manda embora, gente. E manda embora. Porque mal ou bem, a festa ainda é um benefício, mal ou bem. Não estou aqui defendendo, não, porque o assunto é outro. O que não dá para se conceber é que dentro de um orçamento geral, total, de 57 milhões de reais, apareçam alguns problemas como esses. Máquinas que não conseguem operar, e aqui eu tenho que falar, né, o vereador estou deixando de falar com propriedade, de se fazer uma convocação. Aqui nós não temos o poder de convocar o prefeito, né? Nós podemos convidá-lo, se eu não me engano, à luz do que estabelece o regimento, a lei orgânica. Nós podemos convidá-lo, é aquela coisa gentil ao prefeito. Por favor, venha aqui. Eu duvido que venha. Eu custo acreditar que venha. Então nós vamos chamar hoje aqui, como eu vi ser convocado, por exemplo, o chefe de departamento de administração. O chefe de departamento de administração acho que não vê o prefeito há mais de ano, porque o prefeito não quer recebê-lo. E seria de bom grado, é óbvio que agora vai recebê-lo para orientá-lo, que falasse. Isso é o que corre a boca miúda. Se chamar o chefe de departamento de transporte, ele vai vir aqui e vai falar qual que é o orçamento do departamento de transporte. E não tem como fazer mágica, mas é interessante. Uma parte, vereador. Pois não, só questão de, né, o diretor, o responsável pelo departamento, como eu disse, muitas vezes também a alçada foge do diretor, porque às vezes a pessoa tem a intenção também de fazer. O que falta é questão de prioridade, verbas que são alocadas para outro tipo de coisa e que não dão oportunidade para quem é o responsável. É uma verdade, isso que eu gostaria só de complementar. Então, e daí fica assim, a gente fala assim, vamos convocar o diretor de administração. Salvo engano, o prefeito não deseja mais vê-lo, porque assim, não quero mais ver o meu chefe de administração. Se não quer mais ver, manda embora. Deveria ter mandado, pois não, vereador? O senhor acabou de falar a palavra e manda ele embora. O senhor lembra que todos aqueles que passaram por aqui acabaram sendo mandados embora? É bem lembrado, quem é convocado aqui e fala efetivamente da administração, e fala com propriedade que tem que falar, é mandado embora. Podemos citar, por exemplo, o último chefe do departamento de planejamento, que com compromisso de a verdade de falar aqui, ressaltou os problemas financeiros e a falta de verba ao seu departamento, e que, nas palavras dele, salvo engano, falou aqui que não conseguia comprar uma agulha, não conseguia fazer nada, 15 dias depois, para não ser no dia seguinte, foi mandado embora, foi exonerado. Então daí vê, por exemplo, o departamento de transporte. Vamos chamar o diretor do departamento de transporte aqui. Ele vai falar exatamente isso. Eu tenho uma máquina para arrumar faz 3 meses, que está encostado na oficina, talvez ele fale, né? E eu não posso mandar arrumar essa máquina, porque eu devo desde o ano passado para quem arruma a máquina. Aí é complicado. Então, a gente fica imaginando algumas coisas aí. A gente tenta deixar bem evidente a nossa relação, né, com essa administração. A gente tenta a todo momento, e mesmo não estando junto com a administração, conversar. Vamos lá para falar. Vimos aí que chegava, vimos a notícia que se aportava esse dinheiro da Sabesp. Estamos tentando buscar uma reunião com o prefeito. Para quê? Para que ele atenda, de repente, se não os 9 vereadores, falar para o senhor prefeito, nós necessitamos aí de tantos mil para o departamento de transporte, nós necessitamos de tantos mil. Ou faz um contrato emergencial e entrega uma empresa que tenha caminhões novos para fazer isso. Então é desagradável, sabe? A gente falei isso já, acho que domingo passado, aqui numa reunião que tinha nessa casa, que eu tenho às vezes vergonha de fazer parte dessa legislatura, não pelos colegas que aqui estão, porque essa legislatura, infelizmente, ela está atrelada ao nome do executivo que foi Dr. Jacó, prefeito de Alumínio. E cada vez que a gente olha para trás ali, quando entrávamos em 2008, com algumas expectativas, e que fizemos aqui dentro dessa casa algumas emendas ao orçamento, e que não raro nós mesmos, as emendas que nós fazíamos, tínhamos que voltar atrás para tapar o buraco. O vereador Dr. Alexandre, não sei se ele falou isso, quando na hora eu não escutei, nós falávamos ainda de ser bombeiro, de ficar apagando fogo.
Agora nem isso dá para pagar porque não tem água no caminhão do bombeiro dessa cidade. Não vai dar nem para apagar o fogo. Então, pois não, vereador? Não está mais aqui, mas ele até falou assim, o básico, arroz e feijão, mas não tem água para cozinhar, fica difícil. Fica tudo difícil. Então, terminar essas minhas palavras aqui com total desalento. Desalento, porque a gente já não sabe mais aqui como pedir. Porque uma das funções aqui, no popular, é pedir, né? Que é o requerimento que a gente requisita ao prefeito, que nada mais é que pedir, só que ele tem que eleger as prioridades dele. Já discutíamos aqui há anos, que gastou muito com hora extra sem necessidade, que contratou um sem fim de estagiários numa política irracional. Elencamos N coisas aqui que deviam ser feitas, e falamos. E cada vez que a gente falava lá, na época levantava-se aí a imprensa que ele tinha nas mãos contra a gente, como se a gente estivesse falando alguma besteira. Eu tenho aqui um compromisso com as minhas convicções. As pessoas que votaram em mim na outra eleição, e depois que você ganha a eleição, você tem que esquecer das pessoas que votaram, porque você passa a ser vereador de toda a cidade, sabem disso. Meu compromisso é com as minhas convicções. E dentro das minhas convicções, foram ferrenhas as discussões que eu tive com o Dr. Jacó, a ponto dele não receber, e eu me tornar dentro dessa Câmara a segunda pessoa não grata na prefeitura, né? Porque o primeiro posto aqui é do vereador Augusto Canto, né? Esse é o posto mor dele aí, que é difícil de tirar. Então eu sou a segunda pessoa. E não tem condição de falar mais nada aos senhores, né? Poderíamos sim trazer mais pessoas ainda do bairro Roncinha e aportarmos aqui na frente do gabinete, a prefeitura é pública, e ficar todo mundo às 8 da manhã, que eu tenho certeza que, se não todos, a maior parte dos vereadores vão estar lá, e esperar que o prefeito saia. Mas eu garanto, ele não vai sair para atender, ou se sair, vai sair com exigência. Eu quero 2 moradores, um vereador, e vou conversar só com 3 pessoas, como foi na questão do servidorismo público. E encerro aqui minhas palavras, esperando seriamente que seja verdade que o dinheiro da Sabesp está na conta da prefeitura, e que, saudando as dívidas, porque ele tem que saldar as dívidas, porque também a gente tem que pensar na cadeia produtiva das pessoas que produziram e forneceram ao município, que, saudando essas dívidas, sobre o necessário, se não para arrumar máquina num momento desse, que sinceramente eu não sei se vale a pena, porque as máquinas são extremamente velhas, que faça um contrato emergencial com máquinas novas que não venham a quebrar até o término dessa gestão, e esperar aí que a próxima gestão, que a próxima legislatura tenha aí um administrador que possa resolver esses problemas. São só essas minhas palavras. Boa noite a todos. Não tendo nenhum vereador mais inscrito ao tema livre, pois não, vereador. Colocamos em discussão o pedido do nobre vereador Alexandre Amaral, pedindo a suspensão do intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, passaremos à votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados. Quem for contrário, se levantar. Está aprovada a suspensão do intervalo regimental. Suspensão do intervalo regimental, damos início à ordem do dia. Na ordem do dia temos a discussão única do veto total ao autógrafo de número 1601/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do veto total ao autógrafo de número 1601/2012 e seus pareceres. Ofício 02141/2012, DVSA. Processo 1138/2012. 26 de abril de 2012. Senhor presidente, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Alumínio, venho por veto total ao autógrafo 1601 de 2012, de 29 de março de 2012, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, por ser contrário ao interesse público, na medida em que a referida denominação de logradouro interfere, altera, modificando o endereço do Paço Municipal. Atenciosamente, Jacob
Salda, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Parecer jurídico ao veto 1/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, foi aprovado nessa Casa de Leis o projeto de lei 07/2012-L, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, tratando de denominação de logradouro público. Após isso, foi encaminhado o autógrafo número 1601/2012, de 29/3/2012, para sanção ou veto do senhor prefeito municipal. Este, usando as atribuições legais que possui, entendeu por bem apor veto total. Em breve síntese, afirmou que o referido projeto de lei é contrário ao interesse público, na medida em que a referida denominação do logradouro interfere, altera modificando o interesse do paço municipal. Não concordamos com essa posição, embora entendamos que a apreciação do veto se dará única e exclusivamente por decisão dos nobres edis. Apenas desejamos esclarecer que não ocorreu qualquer ilegalidade e que os senhores vereadores apreciarão, a nosso ver, se ocorreu contrariedade ou não ao interesse público. O instituto do veto, previsto na Lei Orgânica Municipal no artigo 43, parágrafo 1º, com redação praticamente idêntica à do artigo 237 do Regimento Interno, afirma: o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente. Como já afirmamos anteriormente, não há no projeto de lei de inconstitucional ou ilegal, pois todo o processo legislativo foi realizado sem qualquer mácula. Assim, o fundamentaria o veto à contrariedade ao interesse público. Contudo, isso está muito mais ligado ao mérito da decisão em razão do logradouro já possuir denominação. Essa circunstância não é ilegal, como poderia inicialmente parecer, pois é possível, estritamente no campo legal, a alteração de uma denominação do próprio municipal. Se isso é conveniente ou não, entendemos que fica no campo da avaliação do mérito, que foge do nosso raio de atuação, cabendo exclusivamente aos senhores edis essa avaliação. Porém, não obstante tudo isso, a questão fica estritamente ligada ao mérito da decisão, se ocorreu ou não contrariedade ao interesse público. E mais uma vez reafirmamos, somente os senhores vereadores podem avaliar isso. Salvo melhor juízo, ao parecer alumínio 8 de maio de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gastar de Oliveira, assessor jurídico. Coloco em discussão o veto ao autógrafo do número 1601/2012 em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Veto total ao autógrafo do número 1601/2012. Ele é aprovado por 8 votos. Discussão única da moção de número 8/2012, de autoria do vereador Jaime Henrique Duarte. Em aplauso ao Círculo de Oração Rosa de Saron pelo seu 39º aniversário. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura da referida moção. Moção 08/2012. Aplauso ao Círculo de Oração Rosa de Saron pelo seu 39º aniversário. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que nos dias 27, 28 e 29 de abril foi comemorado o 39º aniversário do Círculo de Oração Rosa de Saron, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sob a direção do presbítero Abner, o qual conduziu o culto. Considerando que a Igreja Assembleia de Deus comemora esse aniversário com muita alegria, pois através do Círculo de Oração, muitas vitórias foram alcançadas, desde 1973, pelos seus seguidores. Hoje este Círculo de Oração tem como primeira dirigente a senhora Eliana Coelho Soares de Souza e segunda dirigente a senhora Ruth Maria de Souza. Por meio desse esforço, nesses 39 anos de trabalho e dedicação, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus passou a ter congregações em vários bairros da cidade de Alumínio, com inúmeros membros. Diante do exposto, manifestamos moção de aplauso à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como ao presbítero Sr. Abner
e às dirigentes senhora Eliane Coelho Soares e senhora Ruth Maria de Souza, pelos 39 anos do valioso trabalho que realizam ao longo desse tempo em nossa cidade. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2012, Jaime Henrique Duarte, vereador, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador, e Eduardo Jesus Melo, vereador. Coloco em discussão a moção de número 8, 2012, em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Moção de número 8, 2012, aprovada por 8 votos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Como praxe nesta casa, eu coloco à disposição dos senhores vereadores que queiram assinar também essa moção. Como praxe dessa casa, a moção está à disposição dos vereadores que desejem assiná-la nesta mesa. Temos agora, na tribuna livre, inscrito para falar sobre o assunto de saneamento básico, o cidadão Idelbrando Aparecido Lopes, qual convido para que faça uso da palavra por 15 minutos com a partes. Senhor presidente dessa casa, o vereador Eduardo da Delegacia, nobres vereadores, senhoras e senhores. Eu venho aqui nesta noite, venho representar aqui o bairro da Oncinha, que foi mencionado aqui pelos nobres vereadores. A calamidade pública está batendo em nossa porta, inclusive na minha. Como foi dito aqui pelos nobres vereadores, a situação da água e a situação de nossas estradas ali. Eu mandei convidar o excelentíssimo senhor prefeito, o doutor Jacob, que viesse aqui hoje. Mas eu sabia que ele não ia vir. Porque ele não tem coragem de enfrentar a população que aqui está hoje. Somos mais de 40 famílias naquele bairro. Estamos aqui em um número pequeno, é verdade. Mas esse número já reflete a situação que estamos passando ali. A questão da água, eu recordo que nos anos 90, aproximadamente, estive eu na ONU, ali em Nova York, nos Estados Unidos, e assisti um depoimento sobre a água. E guardo até hoje uma palavra que alguém disse ali, que a água é patrimônio mundial, é um patrimônio da humanidade. Eu estou abismado de ver uma situação dessa que estamos vivendo ali. Essa semana eu fiquei comovido. Olha, eu vou te ser sincero, é que eu sou um homem de bem, viu? Porque recebi uma senhora ali no meu salão, todos vocês me conhecem, tem um salão de cabeleireiro. E essa senhora me disse: olha, Brando, eu estou colhendo água da chuva para usar dentro de casa. Isso é um crime contra a humanidade. Até quando? Até quando esse bendito prefeito faz vergonha para o município, faz vergonha para a sociedade?
tem hora que eu tenho vergonha de dizer que moro em alumínio. Como um dos nobres vereadores disse aqui, não sei qual dos dois, eu não posso receber nem visita na minha casa. Outro dia, alguém de Minas Gerais me visitando me disse assim: espera aí, vocês estão com brincadeira? Aqui não tem prefeito, não? Eu senti envergonhado. E essa pessoa me disse: olha, por que vocês não fazem o que nós fizemos em Minas Gerais? Pegamos um latão com pó da poeira e fomos no gabinete e jogamos em cima do prefeito. O nobre vereador Eduardo da delegacia disse aqui sobre a manifestação aqui, que assim mesmo ele não sai para fora. O que está acontecendo? Tem medo do quê? Ele teve cara para pedir voto, para se eleger, para fazer promessas. Nós temos promessas escritas, que ele prometeu o asfalto, que ele prometeu a água, que ele prometeu o saneamento básico. Onde estão as promessas? Isso podemos levar ao Ministério Público, porque está escrito e tem que cumprir. Eu tenho pena de quem está naquele transporte ali. Eu tenho pena. Eu não vim aqui criticar os nobres vereadores, não. Porque vocês também estão sendo vítima dessa situação que vive Alumínio hoje. Situação essa que se perdeu o controle. Uma hora não tem pneu para o caminhão. Você está com brincadeira, pô. Outra hora está faltando um parafuso para a máquina Patrol. Outra hora não tem motorista. Outra hora o cara está com dor de barriga. A gente vai conversar com o prefeito, inúmeras vezes já fui. Já fizemos abaixo-assinado pedindo asfalto. Já foi feito, foi entregue na mão dele. É a mesma coisa, um cachorro andando na rua e a população falando, a diferença é muito pouco para ele. Bom, a situação nossa, nobres vereadores, nós viemos aqui pedir ajuda. Está ouvindo, Jaime? Nós viemos aqui pedir ajuda. O prefeito nós não podemos conversar, não nos recebe, não nos respeita. Viemos aqui pedir apoio. A poeira está deixando nossas crianças enfermos, com gripe, com asma, com tosse. Quando chove, o ônibus da escola não entra, as crianças não vão para a escola. O carro não entra, o carro não sai. Os munícipes têm que se virar e andar 1 quilômetro a pé no meio do barro, sapateando naquele barro. Essa semana passou a máquina lá. Eu já disse inúmeras vezes, quando passar a máquina, que seja passado nos pontos críticos, que são descidas. É tão simples isso aí. É tão simples. É como lavar um copo dentro de casa. Não, passam a máquina, acaba com tudo, o pouco de cascalho que tem. Não colocam o cascalho de volta. Não fazem a manutenção periódica. E nós ficamos nessa situação. Agora, os nobres vereadores falaram da festa. Eu sou a favor dessa festa. Sou a favor. E vou dizer por quê. O povo quer festa,
faça. Mas antes de fazer a festa, olha para o seu umbigo primeiro. Olha que o material escolar não chegou. Olha que o ônibus escolar está quebrado. Olha que a oncinha está abandonada. Olha que o Carafá está abandonado. Olha que o Vale Grande está abandonado. Olha que está faltando água. Aonde está a prioridade do município? Aonde estão os nossos princípios cristãos? Parece que caiu uma maldição sobre essa cidade. São 19 anos andando para trás. Não se foi feito nada em 19 anos, eu provo. Ah, escolinha de música. Que é isso? 19 anos é uma vida. Isso aqui era para ser primeiro mundo. Isso aqui era para ser que nem o Alphaville. Crise mundial. Que crise mundial é essa? Que Sorocaba está próspera, Barueri está próspero, Carapicuíba, Osasco, só aqui, até próprio Mairink aqui, só aqui que tem crise, só aqui que o prefeito não trabalha, só aqui que o prefeito se omite. Eu vim aqui para falar na cara dele, mas ele não veio. Eu liguei para o Justo e falei: Justo, fala para o Jacob comparecer na Câmara hoje. Meus 15 minutos estão indo embora, né? É impressionante. É impressionante. Olha, pessoal, os nobres vereadores, me perdoem a minha atitude, o meu discurso nessa noite, mas o que eu queria é vir aqui e tomar um café com os senhores e elogiar a nossa cidade, elogiar pelo aquilo que poderiam ter feito, mas lamentavelmente o nosso encontro aqui é um encontro desconfortável. Me sinto desconfortável de falar isso. Não tenho medo de processo, que quem tem que ser processado é ele, quem tem que cair fora daqui é ele, quem tem que se explicar com o povo é ele, quem tem que pôr a cara para bater é ele e não eu. Mas sem embargo, nobres vereadores, pedimos aqui a gentileza. Está aqui o pessoal da oncinha que vieram, senhoras mães de família, dona de casa, que vai lavar uma louça não pode lavar, que vai receber uma visita não pode receber. Esses dias eu estava tomando banho no salão. Instalei um salão, um chuveiro no meu salão para tomar banho. Alguém pode pensar, mas esse discurso não é discurso, é realidade. Agora, você vai conversar com a administração, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aonde está o dinheiro, pelo amor de Deus? Aonde estão os 58 milhões? Aonde estão os 70 milhões aproximadamente, quando esse bendito homem assumiu essa prefeitura? Com dinheiro sobrando em caixa, cruzou os braços e se omitiu de trabalhar a favor da população. Mas não tem problema não. Os dias estão passando, não é isso, Jaime? Não é isso, meu nobre vereador? Os dias estão passando, mas eu tenho certeza, ele não está olhando por nós não, mas Deus está olhando. Deus está olhando. E eu tenho certeza que em um curto tempo
nós vamos ter uma cidade próspera. Água na Uncinha, asfalto na Uncinha. Tem uma pessoa que estava no banco esses dias, e apareceu uma pessoa muito conhecida aqui da nossa cidade, e falou, é para essa moradora da Uncinha. Eu falei, não acredito que essa pessoa falou isso. Falou, é para essa pessoa: ó senhora, nem se iluda com o asfalto da Uncinha, porque o asfalto não vai aparecer nem agora e nem na próxima gestão. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que ter esperança, Jaime. Nós temos que ter esperança. Se for assim, eu não saio de casa nem para trabalhar. Se não vai ter, então não vamos votar também. Não vamos pagar imposto. Não vamos trabalhar. Mas uma coisa é certeza, senhor presidente, Eduardo da delegacia: nós estamos dispostos a lutar pela Uncinha. E eu sei que os senhores, a partir de hoje, está me ouvindo, vereador Jaime? Que a partir de hoje vão pressionar esse bendito prefeito que aí está, para que possa olhar por nós lá na Uncinha, com a falta d'água e com o asfalto que estamos precisando. Agradeço a presença de todos aqui. Nobres vereadores, muito obrigado e boa noite. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal em primeira discussão de número 1, 2012, de autoria do vereador Bimael Ranieri. E a moção de número 10, 2012, em aplauso ao escritor aluminense Geraldo Miranda pelo lançamento do livro Guerra e Paz, de propositor extra do vereador Augusto Canto. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, com a seguinte ordem do dia. Moção de número 9, 2012, em aplauso ao 60º aniversário do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, também de autoria do vereador Augusto Canto. Declaro encerrada a presente sessão. Com as bênçãos de Deus, damos início à 158ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 90. O que habita a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, aproveitando, a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Na ordem do dia temos moção 9/2012 em aplauso pelo 50º aniversário do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força. Perdão, em aplauso pelo 60º aniversário do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira. De autoria do vereador Augusto Canto, doutor Alexandre Rogério Amaral e Geraldo Atleta. Solicito ao secretário vereador Eduardo Busca que faça a leitura da mesma. Moção 09/2012. Aplauso pelo 60º aniversário do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, em 14 de maio de 1952, por iniciativa dos instrutores de voo da Academia da Força Aérea Brasileira, foi criado um grupo de exibição aérea notabilizado por deixar um rastro de fumaça oriunda dos escapamentos das aeronaves, marcando assim o trajeto de cada manobra, realizada naquela ocasião por a aeronave norte-americana T-6 Texan. O grupo ganhou notoriedade nacional e em 1968 foi aprimorado, recebendo os jatos de treinamento francês Folga Magister para as apresentações. E em 1982 o grupo passou a ser chamado oficialmente de Esquadrão de Demonstração Aérea, realizando o sonho dos pioneiros de ter um órgão oficial de demonstração aérea dentro da FAB. E também outro sonho, o de voar num aparelho totalmente nacional, no Esquadrão, o que aconteceu no mesmo ano com a chegada do T-27 Tucano, fabricado pela Embraer. O Esquadrão de Demonstração Aérea, EDA, é carinhosamente conhecido e reconhecido entre a população como Esquadrão da Fumaça, e empolga gerações desde sua criação. Continua voando o T-27 Tucano, tendo como sede a Academia da Força Aérea na cidade de Pirassununga, no estado de São Paulo. O EDA participa de diversos eventos por todo o Brasil e no exterior, mostrando a habilidade, a criatividade, a ousadia e a perícia do piloto brasileiro. Participa de comemorações como aniversários das cidades, festividades, eventos públicos em geral e atrai milhares de fãs e curiosos para suas apresentações, sendo responsável inclusive pelo ingresso de grande parte dos cadetes na Força Aérea Brasileira, que se veem extasiados pelas apresentações da fumaça. Em 2012, a Esquadrilha da Fumaça completa 60 anos desde a primeira exibição, sendo detentora de diversos e importantes recordes de acrobacias aéreas e é uma referência mundial em se tratando de esquadrões de demonstração aérea, engrandecendo o nome do nosso país por todo o mundo. Nos dias 12 e 13 de maio, a Fumaça recebe os parabéns e o carinho do público em uma grande festa preparada na Academia da Força Aérea, certamente um evento que entrará para a história da aviação brasileira. Dentro dessa realidade, manifesto-me por uma moção de aplauso para o Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da Fumaça, pelo 60º aniversário, a Força Aérea Brasileira, por manter essa unidade em pleno funcionamento, que tanto orgulho traz a nós brasileiros e aos pilotos fumaceiros, de ontem, de hoje e de sempre, pela contribuição à soberania aérea nacional. Se aprovada a presente moção, coloco a mesma à disposição dos nobres pares para que coassinem a presente moção a fim de engrandecer esta justa homenagem à EDA
Requeiro ainda, após o trâmite legal, que seja enviada cópia desta moção ao Comando do Esquadrão de Demonstração Aérea em Pirassununga, aos atuais pilotos da EDA e ao Ministério da Aeronáutica. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 8 de maio de 2012. Augusto Canto de Campos, vereador. Dr. Alexandre Amaral Simões, vereador. E Geraldo Atleta, vereador. Em discussão, a moção de número 9 de 2012, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Moção de número 9 2012, aprovada por 8 votos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Primeiramente, eu agradeço a Vossa Excelência em ter votado a presente moção em sessão extraordinária e coloco a mesma à disposição de todos os vereadores que queiram engrandecer aí a homenagem assinando o documento. Então, por isso, vereador, a moção ela está à disposição dos demais vereadores na mesa para quem deseja consigná-la.